Corintiano não tem um dia de tranquilidade, hein? Corinthians foi encarar o América Mineiro, depois da classificação histórica contra o Atlético Mineiro, contra o Galo, lá no Independência, 2-0 para o América. Eu, não sei se o torcedor corintiano pensa como eu, deixa seu comentário aí, mas eu já achava que antes do jogo o Corinthians não ia ter um bom resultado lá. Difícil, muito dificilmente iria vencer. O empate acho que era o resultado mais provável. Não sei se o Luxemburgo descansou só 2 titulares do time que começou 3, né? Porque o Gil estava suspenso. Dos que poderiam jogar, ele só deixou 2 no banco, Matheus Bidu e Renato Augusto. E entrou com o Renato Augusto no meio do segundo tempo. Jogou com os outros 8 jogadores de linha, foram os mesmos que jogaram contra o Atlético. Não sei se isso é uma boa para o jogo da Libertadores. Eu teria descansado mais, hein? Teria deixado mais gente sem entrar em campo, sei lá. Acho que era um jogo já, uma ressaca, meu irmão. O jogador corintiano parecia numa ressaca, uma má vontade, Fagner, Maicon, jogando de novo aquele futebol. As novidades em relação ao time que jogou lá, o Caetano de zagueiro, já que o Gil não poderia, Adson no lugar do Renato Augusto. Aí você já vê que a coisa não vai andar, não vai dar certo, vai ser muito complicado. E o tio Chico, né? O Fábio Santos, que por sinal perdeu um pênalti, na esquerda no lugar do Bidu. Eu imaginava que fosse um time mais ainda com jogadores que não estão atuando para dar chance para outros jogadores, mas o Luxemburgo deve ter suas razões. Primeiro tempo não se salva nada, a não ser uma cabeçada do Roger Guedes no travessão, meio sem querer. Mas o time muito morno, muito devagar, muito lento. Continuou com o esquema de 3 zagueiros, que eu acho legal, para ir treinando mais. Deixou os 2 que estavam em campo, tanto o Bruno Mendes, zaga pela direita, e o Murilo como zagueiro pela esquerda, e no lugar que o Gil está fazendo, no meio dos 3 zagueiros, jogou o Caetano. Moleque é bom, viu? Moleque tem futuro, acho que um pouco mais de experiência, de rodagem e tal, ele vai ser um bom jogador. Fez um pênalti que bobo, que hoje eles estão marcando, ele tinha que estar com a mão para trás, mas paga pela inexperiência às vezes, né? E depois, como o dia não tá bom, o segundo gol do América, a bola resvala nele. Acho até que o Cássio poderia defender, a bola resvalaria nele. Segundo tempo, o time também aquela morosidade. Ninguém queria ganhar, cara. A verdade é que o 0-0 estava se encaminhando lá. E aí ele coloca Renato Augusto e Juliano. Meu Deus. O Juliano é um capítulo à parte, cara. O Juliano já entra cansado. Eu acho que ele é cansado na vida. Além dele ter cintura de concreto, rei do supino, o pé dele ser 10 para as 2, ele já entra cansado, cara. Então, de novo, a gente teve outro jogo que ele entrou com isso ao gol, acho que foi contra o Flamengo, se eu não me engano. Ou não nem vou nem lembrar. Mas Juliano, nem o Renato Augusto entrou bem, que entrou junto com o Juliano, né? Atrapalha um pouco, coitado. Mas foi bom, deu um pouco mais de rodagem para o Renato Augusto. E uma notícia boa, acho que é a única coisa boa que dá para falar do jogo, o Pedro entrou no finalzinho e fez uma fumaça, cara, deu um gás. Esse moleque pode ser mais aproveitado, viu, Lucha? Você não deixou ele ir para a seleção para disputar o Mundial, ficou aí, não jogou, e hoje entrou no final, deu um gás, sofreu o pênalti, ganhou várias jogadas pela direita, deu uma jogada bonita que dá 2 dribles no zagueiro, bate de esquerda, o goleiro defende. É um moleque que pode ser mais aproveitado, Pedro. E o Murilo e o Bruno Mendes foram bem. Não gostei da atuação do Fagner, muito abaixo. Tio Chico também, pelo amor de Deus, hein? Nessa hora que você vê que o novo Roberto Carlos da Fiel, o Bidu, joga demais. Maicon de novo abaixo. Eu vou dar um desconto, porque eu acho que hoje é aquele jogo da ressaca, né? Você vem numa classificação absurda, maravilhosa, e pega um jogo desse contra o América Mineiro, no Independência, sem torcida. Tinha mais corintiano que torcedor do América. É complicado. Acho que ele poderia ter colocado um pessoal para rodar aí. Mas, enfim, Lucha está com muito crédito. Não vou ficar aqui criticando você, não. Acho que é importante todo mundo, de novo, entrar com a pilha que entrou no jogo contra o Atlético, que é muito mais importante na quarta-feira
lá no Equador, contra o Independiente del Valle, não é muito alto, acho que é 2.800 metros de altitude, então não vai complicar tanto. É jogo da vida quarta-feira para se manter vivo e depois buscar a classificação para as oitavas de final da Libertadores em casa contra o Liverpool. Então acho que é um jogo muito mais importante e a gente sabe que boleiro é assim. Não adianta discutir. Boleiro vai jogar o jogo que é mais importante. Hoje não era um jogo importante, muita gente entrou, vou dizer sem vontade, mas meio, vamos levar o jogo. Quarta-feira é dia, hein? O mesmo time que entrou contra o Atlético, né? Fechou, você já sabe disso. E vão buscar essa vitória lá contra o Del Valle para ficar vivo na Libertadores. Hoje, esquece. 2-0 América, esquece.